boa noite. Está começando mais um Boletim Esporte com os principais destaques esportivos de hoje. Ontem aconteceram alguns jogos da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Vamos conferir os resultados. O Internacional ganhou do Atlético por 1-0. O Cruzeiro venceu o Grêmio por 2-0 e Avaí e Bahia empataram em 2-2. Um pouquinho mais tarde, o Ceará venceu o Atlético Mineiro por 3-0. O Flamengo bateu o São Paulo por 1-0 e Corinthians 2, Vasco 1. Na despedida do técnico interino Leandro Nils, o Atlético perdeu novamente, desta vez para o Internacional. Com a derrota, o time continua na lanterna do Campeonato Brasileiro. O grande nome atleticano na partida foi Renan Rocha. Repare, ele salvou o rubro-negro várias vezes. O ataque não funcionou. Foram poucas as chances de gol. Do outro lado, comandado por Oscar, o Inter pressionava e chegou ao gol com Bolívar. Mas aí o árbitro Paulo César de Oliveira anulou. Foi então que Leandro Damião cruzou para Oscar, que definiu a partida. Inter 1, Atlético 0. Vamos conversar com Marcelo Facnello, que ouviu que a gente escutou ele para dizer o que ele achou do jogo de ontem. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. O Atlético foi mais esforçado, mais dedicado, mas somente com superação não vai conseguir se recuperar no Campeonato Brasileiro. Para vencer jogos, numa competição tão difícil como esta, é preciso qualidade. E hoje o Atlético não tem qualidade no seu elenco. O time entra em campo muito mais para se defender, para não tomar gols, do que propriamente para tentar a vitória. E quem joga desta forma está mais próximo de perder do que propriamente de conquistar o seu objetivo. Renato assistiu ao jogo e certamente viu que vai ter muito trabalho na reformulação do elenco, com dispensas e contratações e para recuperar psicologicamente o grupo do Atlético. Para que isso comece a acontecer, nada melhor do que uma vitória no jogo do final de semana diante do Avaí em casa. Giovana. Obrigada, Marcelo. E como o Marcelo disse, Renato Gaúcho assistiu à partida do Rio de Janeiro e por telefone conversou durante o jogo com Paulo Rink, que passava as instruções do novo treinador para Leandro Nils. E Renato Gaúcho chegou a Curitiba hoje na hora do almoço e foi direto para a Arena da Baixada. Lá, ele foi oficialmente apresentado para a imprensa. Vamos ver o que ele falou agora como técnico atleticano. Em primeiro lugar, a gente tem que analisar bem o nosso grupo, ver se tem condições de trazer alguns reforços. A partir daí, no momento que eu tiver o grupo todo saber qual a melhor maneira, qual o melhor esquema, entendeu? Eu só vou montar meu esquema, eu tenho alguns esquemas na cabeça, mas eu só posso montá-los no momento que eu tiver as peças. O jogador ele precisa ter comprometimento. Lá no Grêmio eu trabalhava de uma forma, e as multas lá eram pesadas, entendeu? Então eu vou conversar com eles, ver quais são as regras deles, com certeza eu vou implantar mais algumas. Eu não sou muito de ficar cuidando do que o jogador faz na vida particular dele. Eu procuro me informar do que ele faz lá fora e procuro cobrar muito dele aqui dentro. Para mim, o jogador precisa dar resposta para mim durante os treinamentos e durante os jogos. Agora, se eu ver que o desempenho dele não está sendo legal porque ele está exagerando na vida particular dele, aí eu me meto. Eu leio o pensamento dele. Eu já passei muito por isso. Eu conheço muito bem a situação que eles estão vivendo. Eu sei o remédio deles e vou procurar ajudá-los. Lembrando que o contrato do novo treinador vale por 6 meses. A decisão ficou por conta das eleições no Atlético no final do ano. E agora vamos ver o que o torcedor atleticano está achando da contratação. Será que ele é a salvação atleticana? Pode ser que sim, né? Mas independente de como está a equipe toda, não há técnico que dá um jeito. Tem que dar uma estratégia no time para dar um up geral. Acho que foi bom. Acho que o Renato Gaúcho vai ajeitar o Atlético, viu? Vai. Só tem que botar mais time, tem que contratar alguns jogadores bons, né? Que fazem gol, né? Porque, na verdade, o time está bastante deficiente em alguns setores, tá? Mas ele vai acertar o time. O Atlético vai para a zona de Libertadores, tá? Pode ficar certo disso. Na situação que o Atlético tá, né? Acho que tudo é bom arriscar. Né? Pior não vai ficar. O torcedor está confiante. E hoje tem mais jogos completando a 8ª rodada do Brasileirão.
Às 7h30, Botafogo e Atlético Goianiense. Daqui a pouquinho também tem Coritiba e Figueirense. Às 9h, América e Palmeiras. Botafogo e Atlético Goianiense, como eu já falei, Coritiba e Figueirense e América e Palmeiras. O Coritiba entra em campo daqui a pouco às 7h30 contra o Figueirense no Couto Pereira. Vamos ver como está a possível escalação dos dois times. Edson Bastos, goleiro do Coritiba, Jonas, Jesse, Emerson, Eltinho, William, Léo Gago. No meio de campo, Tcheco e Marcos Aurélio. E na frente, Everton Costa e Leonardo. Figueirense vai contar com Wilson, Bruno, Roger Carvalho, João Paulo, Juninho, Igor, Túlio, Maicon, Riar, Aloísio e Eber. E os torcedores alviverdes estão otimistas para a partida. Tem os 3 pontos, né? E que o time vai para frente daqui para diante, né? Arrisca o placar aí. Uns 3-1. 2-1 pro Coxa. 2-1, agora o time engrena? Acho que sim, né? Tá indo bem, né? Eu não acompanho muito 100% não, mas eu acredito que vai ser bom o resultado. 3-0. O time engrena agora? Com certeza, agora vai, né? Com certeza, agora o engrena vai com tudo agora. Pegar pelo Grêmio, pega o Grêmio na próxima rodada, ganha nos 3-0 e estamos arrancados agora pro título. Agora é hora de falar de basquete masculino. A seleção argentina venceu a seleção brasileira nesta quarta-feira e colocou fim ao sonho do pódio no Mundial Sub-19 de basquete. Nossa seleção fez um bom primeiro quarto diante dos argentinos, mas o jogador Massarelli levou o jogo para a prorrogação com uma cesta de 3 pontos. E os hermanos conseguiram levar a melhor e venceram o time brasileiro de 71-69. E hoje o vôlei masculino entrou em quadra novamente, mas dessa vez foi um pouco mais tranquilo. A seleção começou perdendo para os Estados Unidos. No primeiro set, os americanos levaram por 25-15. No segundo, Giba jogou como nos tempos que foi eleito o melhor do mundo e o Brasil empatou a partida com 25-22. No terceiro e quarto, tranquilidade brasileira, 25-22 e 25-15. Fim de jogo, 3-1 para o Brasil. Sensacional do Brasil! Vamos falar de atletismo, porque a jovem brasileira Tamires Gelis garantiu vaga na final dos 100 metros, dando um gás extra nos segundos finais da prova. A brasileira ultrapassou a rival nigeriana e chegou em segundo lugar com um tempo de 12 segundos. Ainda nesta quinta-feira, ela compete por uma vaga no pódio. Na sexta é a vez de Marden de Reis Alves, do revezamento medley, e Elise da Silva, dos 5.000 metros em marcha. No sábado, Beatriz de Oliveira de Souza, Lohane Lima e Lourdes de Lázari competem pelo revezamento medley feminino. Terminou a primeira fase da Liga Futsal 2011. Nas partidas de ontem, 2 vitórias e um empate para os paranaenses. O Moarama venceu o Joinville por 3-0. O Marechal goleou o Concórdia por 5-0. Já o Londrina só empatou em 1-1 com o Venâncio Aires. O Moarama e Marechal se classificaram junto com o Cascavel. Veja como ficam as chaves das equipes do Paraná na segunda fase da Liga. Caiu na chave do Santos de Falcão, do Minas e do Suzano. O Moarama vai enfrentar o segundo melhor time da fase de classificação, o Carlos Barbosa, o atual campeão Corinthians e o Peixe do Distrito Federal. Já o Cascavel, melhor paranaense na primeira fase, está no grupo do Joinville, do Erechim e do Florianópolis. Os times jogam entre si dentro da chave em turno e retorno. Os 2 melhores se classificam para as quartas de final. O início da segunda fase ainda não tem data para começar. Falando em futsal, a seleção brasileira, dirigida pelo técnico Marcos Sorato, chega hoje à cidade de Foz do Iguaçu para iniciar a preparação visando 2 jogos amistosos contra o Paraguai. Um no dia 15 em Assunção e outro no dia 17 em Foz. Hoje tem jogos da 4ª rodada da 2ª divisão do Campeonato Paranaense. 3h30, Serrana e Cascavel jogaram em Prudentópolis. Às 8h15, o Foz do Iguaçu enfrenta o Iguaçu em Foz. O Londrina pega o Toledo no Estádio do Café em Londrina. E o Grêmio Metropolitano enfrenta o Campo Mourão em Maringá. A parte superior do estádio Twente, na Holanda, que estava em obras, desmoronou nesta quinta-feira, deixando uma pessoa morta e 16 feridas, sendo 2 em estado grave. No momento do acidente, nenhuma partida estava sendo disputada, mas operários estavam trabalhando. É uma notícia realmente muito triste. E o nosso boletim de hoje fica por aqui. Nós temos um encontro marcado amanhã. Boa noite e até lá. Tchau!